Olá, boa noite, vamos lá. Deixa eu recapitular aqui nossa revisão. Vamos iniciar a partir de agora. A gente começou basicamente no início do semestre todas as noções de contabilidade básica que foi lá na aula 1. Então, o que a gente viu em cima disso daí? Introdução à contabilidade, os conceitos de bens de direitos, ativo e passivo, lançamentos contábeis, débito e crédito, começou a ter essa percepção. E aí a gente veio gradativamente ao longo dessas aulas, né, trabalhando a conceituação até nós fecharmos o balanço. Então, na última aula, eu vou colocar aqui o chat para a gente ir conversando em conjunto. Na última aula, a gente viu a estruturação do balanço patrimonial, que é o que está aqui no slide. Então, em cima dessa estruturação, lembro-me que a gente ficou para finalizar o exercício, né? A gente ficou para a gente finalizar o exercício. Tanto o exercício 1 quanto o exercício 2, correto? Não, legal. A gente vai já fazer a correção aqui para a gente ter esse entendimento. Então, qual será o objetivo desses exercícios? Se você for observar, cada aula do professor Sérgio tem uma atividade. Isso daí é fato, que é o que a gente tem que fazer esse exercício para massificar o aprendizado. Então, normalmente, cada exercício que nós vamos fazendo, eu gosto de pontuar. Esses exercícios todos são pontuados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, buscar a correção e já deixar lançado as notas. Essas notas vai valer de 0 a 10 em cima desses exercícios. Se a gente fez 4 exercícios, eu vou fazer a pontuação conforme é a questão de grau de importância. Então, vai valer esse aparato de exercício 10 pontos, combinado? Até para os colegas que ainda não estão acessando o sistema, mas vão posteriormente ver o vídeo, eles vão poder estar tendo essa percepção, que esses exercícios entregues, tudo direitinho, vão valer 10 pontos. A atividade que a partir de amanhã eu vou disponibilizar para você estar executando o trabalho, basicamente o trabalho o que é? É o que nós fizemos na aula 3. O que foi a aula 3? A gente iríamos fazer os lançamentos contábeis, nós íamos fazer as partidas de diário, elaborar os razonetes, montar o balanço patrimonial ao final de cada lançamento. Se você finaliza, faz todo esse passo a passo, eu vou entender, o professor Sérgio irá entender que você está apto a construir o balanço. Construiu esse balanço é nota máxima, porque eu vou pontuar com nota 10, por causa que eu vou ter a certeza que todos esses nossos encontros e quem está acompanhando não vai ser em vão, porque a gente vai fazer tantos lançamentos como também a produção do balanço com valores monetários aonde vai ter o débito e o crédito, passivo e ativo. Então, a gente vai ter que ter os totais. O total de ativo tem que ser com um total do passivo. Então, tem que, basicamente, um pelo outro tem que zerar. Então, a gente vai dar uma tela azul. Deixa eu olhar, ver se caiu a conexão. Deixa eu só olhar. Deixa eu ver o que aconteceu lá. Deixa eu ver aqui. Voltou? Vê aí se... Normal agora, né? Legal. Então, a gente vai estar trabalhando com essa percepção. O somatório das notas dos exercícios, né? Vai ter uma nota que é de 0 a 10. Mas esse trabalho que eu vou passar amanhã vai ter o prazo até dia 25 para fazer a entrega, vai valer também de 0 a 10. Vamos pegar o somatório do exercício mais o trabalho
somar tudo e dividir por 2. Em cima disso, teremos a média aritmética do primeiro bimestre. Essa vai ser, basicamente, a nossa metodologia avaliativa. E eu imagino quem está tendo a oportunidade de ver os vídeos, verificando essas nossas aulas, os nossos encontros, não vai ter nenhum tipo de dificuldade. Então, o que a gente vai fazer? Porque, basicamente, se a gente resolver o exercício 2 e o exercício 1, nós vamos ter, basicamente, o resumo de todo o conteúdo que nós iniciamos desde o primeiro dia de aula. Só que, qual é a diferença? Eu saber a parte técnica, que é o exercício 1 e 2 da estrutura de balanço, e a parte conceitual, que é a conceituação da contabilidade, como eu sempre gosto de comentar, os tempos primórdios, o embasamento. É só com questão de entendimento. Então, vamos fazer a correção do exercício 1. Então, o exercício 1, qual seria a solução dele? Você está conseguindo visualizar aí? Eu coloquei já no slide. Ah, legal. Já coloquei no slide a solução, mas nesse momento eu vou fazer a leitura da solução do exercício 1. Então, o exercício 1 era composto da seguinte premissa: organize as contas abaixo no balanço patrimonial. Do meu lado esquerdo, eu tenho ações de outras empresas, aplicações financeiras, capital social, móveis e utensílios, títulos a pagar, eu coloco entre parênteses 10 meses, clientes, estoque de mercadorias, ferramentas e móveis em uso. Do meu lado direito, isso não tem nada a ver com de lado esquerdo e direito com ativo e passivo. Nada a ver. É só uma sequência de contas que eu coloquei elencando aqui para a gente ter a percepção para classificar ela e organizar conforme o grau prioritário dentro do balanço patrimonial. Do lado direito tem a conta caixa, veículos, patentes, reserva de capital, temos fornecedores, empréstimos bancários, aí entre parênteses, 3 anos, máquinas, equipamentos e reservas de lucro. Por que eu coloco entre parênteses falando títulos a pagar 10 meses e empréstimos bancários 3 anos? É justamente para a gente buscar aquele conceito do aprendizado anterior, que é acima de 360 dias, que se vai ficar a longo prazo ou a curto prazo. Então, só para a gente poder classificar dentro dessa conceituação. Então, vamos lá agora, Luan, para resolução. A resolução do exercício 1 está aí. Deixa eu puxar aqui o chatzinho para mim ficar observando se você me chama. Então, colocamos no lado do ativo, ativo circulante. Qual seria a correção correta? Dentre as contas que nós estamos exemplificando, vai ficar no lado do ativo circulante, caixa, aplicações financeiras, clientes, estoque de mercadorias. Do ativo não circulante, no subgrupo investimento, ficaria ações de outras empresas. No imobilizado, entraria 1, 2, 3, 4, 5. 5 contas que seriam no imobilizado móveis e utensílios, ferramentas, veículos, máquinas e equipamentos. Não, nesse caso aqui, aplicações financeiras, você colocou investimento, você tem que só perceber que aplicações financeiras, deixa eu te explicar certinho para você não ter esse entendimento com a questão de confusões. Quando a gente falar aplicações financeiras, são recursos que vai estar oriundo até 360 dias no calendário comercial, que é aquelas aplicações que você possa colocar ela na poupança, nos fundos de ações de investimentos, CDB, RDB, entre outros, que você possa colocar até 360 dias ou a 90 dias no mínimo para ter um bom rendimento, né?
Quando você vê no ativo não circulante o subgrupo chamado investimento, ali já é questão de ações, como a gente tem no exemplo da conta contábil, ações de outras empresas, que é justamente que você possa aplicar ali justamente. Será em 300, isso, correto, 360 dias. Então, as ações de outras empresas, você está colocando lá no ativo não circulante. Por que motivo que você vai ficar? Porque você faz parte daquele investimento dentro do negócio. Aí você vai concordar comigo que isso é um investimento duradouro. Enquanto a empresa existir, o que vai acontecer? Você vai ter dividendos ali a receber no teu futuro próximo. É diferente de quando eu aplico o meu recurso financeiro, não só em papéis, mas o meu recurso financeiro em aplicações, aonde já vai estar me falando assim, vamos dizer, eu apliquei meu dinheiro, R$ 1.000 na poupança. Já vou ter lá um percentual que a gente chama, que é taxa de atratividade, de 0,3% ao mês. Eu já estou consciente que é isso que eu vou receber. Já as ações de empresas, ela vai ser volátil, vai ser conforme o mercado financeiro. Hoje, as ações podem estar bem, mas amanhã ou daqui a alguns dias ela pode ir mal. Então, a gente, só para diferenciar isso. Combinado? Deu para esclarecer aí? Escreve aí para mim saber se está tudo ok. Ah, beleza. Aí também, a gente, dentro do ativo não circulante, a gente criou o grupo intangível, que surgiu quem? A conta contábil patentes. Então, essa seria a classificação de todas aquelas contas alencadas no exercício referente ao ativo, divididos em circulante e não circulante, dentro dos subgrupos investimento imobilizado e intangíveis. Tá, vamos lá. Os títulos a pagar. Títulos a pagar é a mesma situação. O que são? Deixa eu ler aqui. Os títulos a pagar, o que são, professor? Ok. O que são títulos a pagar? São títulos oriundos que você fez alguma dívida. Exemplo, você parcelou a compra de resma de papel A4 de 2 vezes no boleto bancário. Aí eu vou pagar, vamos supor, foi R$ 200 essa compra. Esse mês eu vou pagar R$ 100 e daqui a 30 dias eu vou pagar os outros R$ 100. Títulos a pagar significa isso, tá? Legal? Bacana. E aí a gente tem, do lado do passivo, a elencação. Qual é essa elencação? Bem-vindo, Osilene. Vi que você está aí acompanhando a aula. Então, bacana, Osilene. De nada. Então, vamos lá. O passivo circulante, a gente tem 2 contas contábeis que é até 360 dias. E contas que eu coloquei bem tranquilo para a gente entender. Títulos a pagar e fornecedores. Quando a gente fala, qual a diferenciação, Sérgio? Por que está falando títulos a pagar? Não pode ser fornecedores? Pode sim. Só que nesse caso a gente está só especificando que esses fornecedores, conforme é o contador, o estilo da empresa, eles vão usar uma única conta contábil. Mas vai ter empresa que na conta fornecedores eles vão utilizar o nome do fornecedor. Se a empresa tiver 100 fornecedores, eles vão classificar 100 contas contábeis com cada conta, o nome de cada fornecedor. Vai depender de como é o estilo da gestão, tá? Então, quando a gente especifica isso, é só para vocês entenderem. Quando vamos pagar um fornecedor ou quando a gente busca esse títulos a pagar de um financiamento. Só para a gente distinguir isso. Passivo não circulante. Aí eu coloquei a expressão do subgrupo exigível a longo prazo.
Por que que tem essa parte do exigível a longo prazo? Vocês lembram que tem um empréstimo bancário de 3 anos? Então, se é de 3 anos, é acima de 360 dias. Então, ele tem que ir para o lado do passivo não circulante, exigível a longo prazo. Até aí, tá ok para vocês? Ah, maravilha. Maravilha, Luan. E quando a gente falou que nós tínhamos, não é isso? Deixa eu só voltar para relembrar aqui que tinha algo de 10 meses, que era os títulos a pagar. A gente colocou bem aqui, em fornecedores, que pode ser também oriundos de um empréstimo, de um financiamento. Então, como é 10 meses, é abaixo de 360 dias. Então, ele vai ficar aqui no passivo circulante. Só também para reforçar a dúvida que o Luan teve mais cedo. E dentro do patrimônio líquido, nós classificamos 3 novas contas que também tinham lá no exercício, no enunciado, que é capital social, reservas de capital e reservas de lucro. Tá, ok. Vamos lá, Osilene. Luan, tem aí, tá ok, Luan? Com a questão dessas classificações? Beleza. Então, eu vou responder aí que tu deve estar acompanhando no chat, a dúvida da Osilene aí, tá? Então, você pode observar que, nesse momento, vocês estão olhando uma estruturação de balanço com as contas contábeis alencadas por grau de prioridades, como elas devem estar compostas dentro do balanço patrimonial. E não estão com nenhum valores monetários. Concordam comigo? Só está classificado. Então, o objetivo desse exercício é nós termos esse aprendizado. Então, eu vou tirar a dúvida aqui da Osilene da seguinte maneira. Qual é esse resumão? Por que que é ativo circulante, ativo não circulante? Por que passivo circulante, por que passivo não circulante? Então, tudo que nós formos estar classificando dentro do nosso ativo circulante são qualquer situações de aquisições dos nossos bens e direitos de até 360 dias no nosso calendário comercial. Quando a gente classifica ativo não circulante dentro dos subgrupos, né, de investimento imobilizado e intangíveis, nós podemos afirmar que são algo, né, tangíveis que vai estar no imobilizado de bens duráveis. E intangíveis são bens que a gente não pode apalpar, mas que tem uma significância com questão de marcas e patentes com valores bastante, né, significativos. E quando a gente fala de investimento, no grupo de investimento, aí a gente coloca uma conta contábil ações de outras empresas. Então, essas ações, elas vão perdurar ao longo da existência dessa empresa. Então, quando a gente fala esse ativo não circulante, são recursos que nós vamos ter duráveis acima de 360 dias no calendário comercial. Essa conceituação nós aplicamos da mesma maneira para o passivo, tanto circulante e o não circulante. Quando formos falar de passivo circulante, é tudo que a empresa tem de obrigação até 360 dias. Ultrapassou um dia, a gente já tem que classificar em passivo não circulante. Então, qual foi o objetivo das aulas anteriores, quando nós estávamos olhando a estruturação do balanço e tinha valores monetários? Toda vez que eu pegar os valores totais e for fazer assim a leitura, a empresa, no balanço patrimonial dela, tem um passivo circulante, só um exemplo, de 100 mil reais e um passivo não circulante de 1 milhão de reais. O que a gente vai começar a perceber na empresa? Que a empresa tem dívidas até um ano de 100 mil reais. Só que, a longo prazo, acima de um ano, ela tem 1 milhão de reais ainda para pagar. Será que isso é interessante para mim, ou como empresário, ou como administrador, entender isso daí e poder colocar
esse passo. Poxa, se eu tenho uma dívida de 100 mil a curto prazo e 1 milhão a longo prazo, eu tenho que verificar isso, porque vai chegar um momento que eu posso deixar, né, de não pagar. Então, são essas percepções que eu quero colocar essa dúvida dentro da cabeça de vocês, para vocês começarem a estarem o quê? Questionando-se, fazer essas perguntas. O objetivo aqui não é fazer vocês decorar nada, e sim ter um entendimento, aquela segurança. A melhor forma que nós, seres humanos, temos no aprendizado é esse. Quando sabemos, a gente fica importante, a gente quer participar. Quando a gente não sabe ou se omite da informação, a gente fica ali caladinho, tentando sair da conversa. Então, o que eu quero fazer, mesmo nessas nossas aulas virtuais, né, nesses nossos encontros através de vídeo, eu quero que vocês tenham esse aprendizado para a vida de vocês. Não é só momentâneo. E isso não se precisa decorar. Claro, Sérgio, isso é muito, muito difícil, porque eu estou vendo aqui algumas contas contábeis. A prática vai fazer a gente ter essa percepção. Eu não preciso ser um contador, mas eu preciso sim ser um administrador aonde eu consigo fazer a leitura. Nesse momento, estamos fazendo a leitura sem números. No exercício 2, nós vamos fazer já a classificação com a leitura com números. Então, vamos lá. Osilene, eu consegui responder para você fazendo esse resumo? Deu para entender? Maravilha, então. Vamos para o exercício agora de número 2. No exercício número 2, com base nos dados abaixo, elabore o balanço patrimonial. Aí a gente coloca aqui, do lado esquerdo e do lado direito. Então, quando a gente fala elabore esse balanço patrimonial, vamos olhar como não está nada classificado do lado esquerdo ativo, do lado direito passivo. Está misturado, não sei se vocês estão observando. Então, o que eu quero explicar para vocês? Vamos agora montar essa estruturação do balanço com, né, o passo a passo com os valores monetários entre ativo e passivo. Agora eu vou fazer a pergunta. Osilene, você conseguiu fazer esse exercício? Luan, conseguiu fazer esse exercício? Legal, conseguiram, né? Mas então, a Osilene que não conseguiu, vai fazer esse acompanhamento e depois a gente vai ter que aguardar o recebimento desse exercício. Não esqueça que todos esses exercícios são pontuados. Quem entregou no prazo, tudo direitinho, vai ter a nota máxima, e quem está ainda pendente, a gente vai avaliar, mas vai ter um desconto de nota. Não tanto, mas vai ter desconto de nota, porque a gente tem que sempre premiar quem está sendo assíduo, ok? Combinado assim? Então, vamos tirar essa tua confusão. Então, o exercício 2, a gente vai fazer a mesma situação, tá, Osilene? A gente vai fazer a mesma situação de classificação. Só que esta classificação vai agora envolver valores monetários, aonde o ativo e o passivo tem que dar o mesmo valor, tem que ser iguais. Se o ativo der 10 mil, o passivo mais o patrimônio líquido tem que dar 10 mil, com o passivo total. Então, vamos ver como a gente vai classificar. Sérgio, o que tu está tentando me explicar? Se eu classificar isso errado, vamos ter problema. Não vai fechar o balanço. É por isso que a gente comenta que a contabilidade é uma ciência, aonde ativo e passivo têm que fechar os valores. Não existe um débito sem um crédito, ainda mais se existiu um débito de um valor, o crédito é uma consequência que tem que fechar o mesmo valor. Então, por isso que nas aulas anteriores nós estamos falando dos razonetes que auxiliam a gente a montar o balanço patrimonial. Nesse momento, a gente só está trabalhando com contas patrimoniais.
No outro momento, que vai ser a partir das próximas aulas, a gente vai começar a trabalhar com o DRE, que são as contas de resultados. E aí a gente vai entender que, ao decorrer do curso de administração, a gente vai escutar muito falar da expressão de despesas, de custo, o custo do meu produto, as despesas da administração. Muitos de vocês já devem ter já vivenciado isso no dia a dia. Mas vamos focar aqui no exercício para a gente finalizar essa correção dentro do nosso tempo aqui disponível. Então, qual vai ser a solução do exercício? Eu vou colocar aqui. Luan, tu conseguiu fechar o ativo e o passivo em 188 mil? Então, agora... legal, mas deu zero, né? Isso é bacana. Mas agora a gente vai poder saber, que eu imagino que possa ter sido a depreciação, tá? E a gente vai trabalhar esse passo a passo. Ativo circulante. Nós vamos classificar daquelas informações que temos lá de alencação de contas, caixa no ativo circulante, bancos, contas, movimento e duplicata a receber. Aí eu quero saber de ambos por que nós colocamos nesta sequência caixa, bancos, conta, movimento e duplicatas a receber. Por que motivo? Escrevam aí para mim o que vocês perceberam. Por que nós tivemos que classificar essas três contas contábeis dentro do ativo circulante? Vamos lá, por quê? Isso. O Luan está colocando que podemos mexer no dinheiro o ano todo. Que a ideia é essa. Tudo que está dentro do ativo circulante é o que eu tenho de imediato até 360 dias. E quando nós falamos que a gente classifica a caixa como a conta 1 prioritária, tudo que está em caixa é dinheiro em espécie, dinheiro rápido, como a Osilene está comentando aqui. Bancos, conta movimento, é teu banco de conta corrente. Tu olha o que tu tem hoje na tua bolsa ou na sua carteira, mais o que tem no banco, o somatório é isso. E aí a gente vai olhar duplicata a receber. Na empresa, é algo que você vendeu e está esperando receber. É a mesma situação quando nós, pessoas físicas, nós estamos olhando, poxa, que dia é hoje? Hoje é dia 14, né? Puxa vida, ainda falta 16 dias para chegar ao final do mês e eu receber meu salário. Mas você já sabe que tem uma previsão de recebimento. Então, tudo que nós colocamos aqui no ativo circulante, olha que eu não coloquei o grupo aqui de disponível, mas enfim, qual é a ideia aqui? É a gente saber quanto eu tenho para receber, né? Olha aí, ó. A Osilene está falando que está esperando aqui a duplicata dela de R$600 cair na conta da Caixa. Isso aí é legal, né? Olha aí, ó. Tá vendo? Então, ó, qual é esse objetivo? Eu gosto de estar trabalhando dessa maneira com vocês, porque a gente levando para a nossa vida pessoal, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, tudo que é técnico se torna simples e fácil. Nós vamos apenas fazer essa interpretação entre o que é a parte técnica que todos falam é a ciência e o que é meu dia a dia e por que eu tenho que ter esse entendimento para a minha aplicabilidade. Não vai me interessar, nem a mim, nem a vocês, eu ficar aqui falando e vocês não entendendo e fazendo de conta que está tudo ok. Esse não é o objetivo. Por que não vai ser nunca esse objetivo? Porque tudo que eu tiver como aprendizado, eu tenho que levar para o meu dia a dia. Eu tenho que saber onde eu vou aplicar. E isso vai fazer sempre vocês estarem diferenciados. Então, quando eu coloco aqui
nessa solução do exercício o ativo circulante, então tem 3 valores. Eu posso afirmar, dentro do balanço patrimonial, que meu ativo circulante é 82 mil. Eu tenho 82 mil em 360 dias. Eu vou afirmar que eu tenho o meu ativo não circulante, classificado em investimento imobilizado e intangível. Se eu for analisar, eu tenho no meu ativo circulante, que eu não coloquei o totalzão aqui, mas a gente pode fazer pela diferença, a gente pode afirmar que a gente tem um ativo não circulante de 106 mil. Por quê? 106 mil mais 82 mil, a gente vai ter o total do ativo de 188. Osilene, não existe nenhum tipo de problema, é só para vocês saberem o que ela está me questionando. Se é possível realizar uma estrutura de balanço de um pequeno negócio que está em funcionamento, onde já teve entradas e saídas sem registro. Não tem problema algum. Só que para a contabilidade a gente precisa da documentação oficial para comprovar. Só um exemplo. Vamos supor que está acontecendo, mas eu tenho essa documentação. O que é essa documentação? Eu tenho notas fiscais de compras, de aquisições de alguma coisa, eu tenho notas fiscais ou recibos de venda. Eu consigo fazer essa escrituração contábil justamente para mim estar sempre olhando, né, a parte técnica e o registro, aonde nos facilitará o quê? O gerenciamento do negócio. E vamos deixar também o pequeno negócio tudo dentro dos conformes, tudo organizado. Mas a gente consegue fazer sim, sem problema algum, tá? Voltando aqui, a explanação do ativo total. Então, se a gente for ver lá no exercício, aí não consegue. Se não tiver nota fiscal, não consegue, tá? Por causa que a contabilidade registra dados e fatos. Para isso, precisa de comprovações. Qual é a comprovação? A comprovação é uma nota fiscal. Só um exemplo. Vamos supor que eu faça um registro bem assim. Olha lá. Eu fiz uma compra de 1 toner. Custou R$100. Só que eu não peguei nota fiscal. Aí eu olho na contabilidade, está registrado aquisição do toner, R$100, saiu do meu caixa. E aí eu olho lá na minha conta de fornecedor, eu paguei, vamos dizer, para a Amazon Print, R$100. Quando eu digo, por favor, traga-me a nota fiscal disso. Ah, não tem nota. Aí o que vai acontecer? Eu vou ficar, mas como que não tem nota fiscal? E como você pagou? Não fica aquela dúvida? Então, por isso que eu comento, precisa de uma comprovação fiscal, de um documento oficial. Assim, qualquer um pode moldar a forma que você está fazendo o lançamento dentro da sua contabilidade. Ok? Legal. Legal, vamos continuar. Então, no nosso ativo não circulante, a gente viu lá, que é onde eu acho que o Luan pode ter errado e não fechado o valor. Nós temos imóveis, 30 mil, ações de outras empresas, 15, e dentro no imobilizado a gente tinha móveis e utensílios, 20 mil, depreciação acumulada, 5 mil. O que é a depreciação? Nada mais é que o objetivo da depreciação, dentro da contabilidade, fazendo um resumo, é assim: eu compro uma mesa. Essa mesa custou R$12.000. Ah, ok, não é no PL, não. Na depreciação, é dentro sempre do imobilizado. O que é essa depreciação? Que é isso que eu estou explicando. Não vou explicar de uma maneira conceitual. Eu vou colocar de uma maneira prática. Toda vez que você compra um bem durável, a Receita Federal tem uma tabela onde você pode se basear a durabilidade desses bens. Existe isso justamente para registro oficial, tá, desses
imobilizado. Então, vamos trabalhar com móveis e utensílios. Móveis e utensílios têm a durabilidade de até 5 anos. E a Receita Federal permite você depreciar o valor total desse bem durante os 5 anos mensalmente. Ou seja, se o item custou 20 mil reais, ele já teve uma depreciação de 5. Então, se é permitido em 5 anos você está depreciando os 20 mil, então, por cada ano, você vai dizer que está depreciando 4 mil reais. Por quê? Se eu deprecio 4 mil reais a cada ano, quando eu chegar no meu 5º ano, depreciei ele 100%. Depreciei meus 20 mil reais. Então, com isso, eu como empresário, eu como administrador, eu já consegui utilizar a vida útil da mesa, da cadeira, do armário e posso ter a oportunidade de renovar o meu item novamente daqui a 5 anos, porque eu já, mês a mês, fui abatendo a depreciação. Conceitualmente, na contabilidade, o que vai ocorrer? Eu já consegui pagar esse item de investimento, que é no meu imobilizado, e aí eu consigo novamente comprar e fazer aquele meu armário, minha cadeira, né? Comprar um novo item e eu vou usufruir tudo de novo. Mas às vezes esse item, com bom cuidado e zelo, vai estar novinho e você ainda pode utilizar esse item e na contabilidade ele já zerou. Sim, ele vai ser sempre um valor monetário. Só um exemplo, vamos pegar esse valor monetário que tem aqui, já específico. Eu comprei móveis e utensílios no valor de 20 mil. Eu iria depreciar esse item de 20 mil, durante 5 anos. Quantos meses tem um ano? 12. Então, durante 5 anos, era 60 meses. Então, mensalmente, eu iria depreciar R$ 333,33. Se eu fosse falar que eu queria saber quanto eu vou estar acumulando num ano, depreciando, por ano, esses meus 20 mil reais de móveis de utensílio, eu iria depreciar 4 mil. Ah, Sérgio, mas aqui no problema já fala que eu estou depreciando já 5 mil. Então, esses 5 mil irá corresponder 15 meses. Então, a gente pode muito bem já fazer a interpretação falando assim, olha, eu comprei 20 mil reais de móveis e utensílios. A gente não sabe nem o que tem lá de móveis e utensílios, mas está na conta contábil. E afirma que já tem uma depreciação acumulada de 5 mil. Então, a gente pode afirmar que a média de vida desse bem já se passou 15 meses. Voltou? Está tela azul ainda? Ah, legal. Então, a gente pode afirmar que esse valor aqui dos meus móveis e utensílios, que é 20 mil, quando eu olhar a depreciação acumulada média, eu posso afirmar que 5 mil eu já depreciei desses bens de imobilizado de móveis e utensílios. Ou seja, ainda esse meu bem tem um valor monetário de 15 mil reais. Eu estou pegando a vivência de móveis e utensílios, mas poderia levar para a vida prática de vocês da questão de um veículo, se fosse um veículo. O veículo, quando você tira ele da loja, ele tem o mesmo valor monetário? Aí você vai afirmar, não, Sérgio, não tem. É justamente, conforme vai passando os anos, ele vai perdendo seu valor monetário. E na contabilidade é justamente isso, que quando nós depreciamos 100% e o veículo está funcionando, não vá
pensar que a gente vai dar o veículo, não. Quando nós formos fazer a venda desse veículo para tirar da contabilidade, a gente vai ter um ganho. E aí é um outro detalhamento que eu vou ter que ter o ensinamento a vocês de contabilização desse ganho, como vai se tornar receita de imobilizado. Mas isso é mais lá na frente. O objetivo aqui era vocês entenderem que móveis e utensílios a gente deprecia mensalmente. Máquinas e equipamentos a gente deprecia mensalmente. E cada mês depreciado vai ter um acúmulo até a gente conseguir zerar esses bens, tá bom? Então, esse era o objetivo. Então, nesse momento, a gente pegando o ativo circulante, 82 mil, e o ativo não circulante, de 106 mil, a gente faz o ativo total de 188 mil. Vou passar agora para o passivo circulante. O passivo circulante, da mesma maneira, a gente tem títulos para pagar de 27 mil até 360 dias e temos títulos a pagar acima de 360 dias, que são empréstimo bancário, de 35 mil. Então, nós pegarmos 35 mil mais 27 mil, nós vamos ter 62 mil. Então, só entre o passivo, a gente já tem o quê? 62 mil de dívida. E no nosso patrimônio líquido, a gente tem 126 mil. 126 mil mais 62 mil, nós temos os 188, tá? Do total do passivo mais patrimônio líquido. O que é composto esse patrimônio líquido de 126? 70 mil é dinheiro originado pelos sócios, os sócios que colocaram dentro da empresa. Reserva de capital, 20 mil, e reservas de lucro, 36. Então, de reserva, a gente tem 56, só para vocês poderem ter esse entendimento. Sempre vai ter que estar, o ativo tem que estar igual ao valor total do passivo. Não pode ter diferença. Se tiver diferença, você fez lançamentos contábeis errados. Então, ativo menos passivo tem que zerar. Se deu diferença, está errado. Break-even é ponto no português, tá? Como a Osilene está dizendo, fala em português, não em inglês. O break-even que o Luan está comentando aqui no chat, nada mais é que no português a gente fala tecnicamente na parte financeira ponto de equilíbrio. O 0 a 0, isso mesmo, sem lucro, sem prejuízo. Nesse caso aqui, a gente jamais vai estar colocando a expressão, tá? Que eu preciso orientá-los de lucro e prejuízo. Não existe aqui. Vai existir só quando a gente encerrar o exercício. Então, quando a gente fala em 0 a 0, a gente não pode estar com a expressão, para a gente não falar erradamente, que não tem lucro nem prejuízo. O objetivo aqui não é dar lucro e prejuízo. O objetivo aqui, nessa análise, é a gente sempre zerar o total de ativo menos o total de passivo. Tem que zerar. Combinado? Então, pessoal, o exercício 2 era justamente para a gente fazer isso. Por quê? Quando é que eu sei que eu erro? Quando o meu ativo não bate com o meu passivo e patrimônio líquido. Então, eu já sei que eu fiz lançamentos contábeis errados. Qual vai ser o objetivo desse trabalhinho que eu vou passar para vocês? Vocês terão até dia 25 de abril para fazer a devolutiva, que é justamente isso. Conforme é a classificação, nós vamos ter a dificuldade de fazer o fechamento do balanço, que ele não vai zerar. Legal, legal. O teu deu 208 mil, justamente pela classificação das depreciações, que você imagina que somou mais. Não é isso? Colocou mais 30 mil. E depreciação, ele é mais 20 mil, desculpa. E a depreciação a gente diminui, porque está abatendo o valor do bem. Aí, se você for olhar, ó, tu somou 5 com mais 15, aí
20 mais 188 deu 208. Foi só esse o pisar na bola, Luan. Só é arrumar lá. Já deu um print aí na tela? Dá um print aí na tela do resultado, só para depois tu confirmar. Ou depois pega o vídeo e assiste de novo, legal? Então, esse é a solução do exercício 2. E o exercício 3, a gente já tinha basicamente respondido na aula passada. Qual a alternativa correta onde, no balanço patrimonial, os grupos de contas do ativo classificam-se em... Deixa eu ver aqui o chat que eu modifiquei. Ah, essa é fácil, né? Então, essa daqui eu só faltei colocar seta. Circule a letra A, não foi isso? Como a gente tem um entendimento já de ativo circulante e não circulante, que vai ser composto por realizável a longo prazo, investimento imobilizado e intangível. O que a gente verificou de situações comuns e poderíamos já fazer por eliminação? A gente teve o entendimento até conceitual nos slides que diferido ele foi abolido. Então, a gente tem diferido na letra B, diferido na letra C, a gente tem o que mais? O permanente também foi abolido e permanente na letra D e E. E diferido na letra E. Então, por eliminação, a gente sobraria apenas a letra A. Então, essa ficou basicamente assim. Marque a letra A com a setinha que o professor Sérgio já colocou. Não tinha como errar, correto? Então, esse foi o objetivo do resumo da nossa aula de hoje como revisão. Então, o que vocês fizeram, basicamente, está englobando as 4 aulas, porque a gente veio trabalhando o passo a passo. Esse foi o objetivo de eu passar esses 4 slides com 4 estruturações para a gente chegar a esse objetivo. Porque qual é o objetivo para cada um de vocês? É poder montar nada mais que isso aqui, ó. Vou voltar ao slide. Montar o balanço. Para as próximas aulas, depois que a gente finalizar esse período de prova, né, a gente vai falar de demonstração do resultado do exercício. Depois que eu entendo o que é balanço patrimonial e demonstrações do resultado de exercício, nosso próximo passo é fazer as análises, porque nosso objetivo é, quando pegar aqui balanço patrimonial, vamos fazer uma analogia, uma brincadeira, é o holerite da empresa. O balanço patrimonial é o que a gente vai enxergar como é que está a saúde financeira da empresa. Quando é de pessoa física, quando é nosso, o que o pessoal pede para vocês? Quando vocês precisam fazer algum financiamento? O que o banco pede para vocês, ou quem quer fazer um financiamento? Me falem aí. Preciso fazer um financiamento. O que o banco pede? De cara. Assim eles vão já negar. Precisa de quê? Ainda não li. Precisa do holerite. Precisa de um contra-cheque, justamente. Né? Precisa de um documento que comprove que você tenha renda. Se você não tem como comprovar, então o banco vai dizer, infelizmente, não vou te emprestar nada. Agora, a partir do momento que eu trabalho, tenho um holerite ou um contra-cheque, como vocês queiram chamar, o banco vai te pedir para poder fazer essa análise. Quando é para a empresa, o banco vai pedir o balanço patrimonial dela, que é aqui que a gente vai olhar a saúde financeira da empresa. E antes de finalizar a aula de hoje, eu queria mostrar para vocês, ó, solução do exercício. O que a gente já pode perceber? Que a empresa está endividada em passivo circulante e passivo não circulante em quantos R$1.000? Em 60 e R$2.000. Quanto ela tem no ativo circulante? R$82.000.
Então, ela tem R$ 65.000 disponível e 17 mil a receber. Então, ela é uma empresa saudável, porque a curto prazo ela pode muito bem pagar o que ela tem de dívida a curto prazo e a longo prazo, e ainda sobrar 20 mil para ela, nem olhando a parte de ativo não circulante. Porque o ativo não circulante, ela poderia muito bem pegar móveis e utensílios e ir vendendo. Só que a gente não sabe se ia vender logo. Mas a gente pode já afirmar de cara que essa estruturação de balanço, olhando esses resultados, a gente pode afirmar que a empresa tem 82 mil no seu ativo circulante, e se ela quiser honrar os compromissos a curto e a longo prazo, ela consegue fazer. Ainda sobra 20 mil reais, que teoricamente ela ainda nem recebeu esses 17, mas mesmo ela pagando o que ela tem de dívida no passivo circulante e o passivo não circulante, ainda sobra para ela 13 mil reais no banco ou no caixa. E caso ela receba no futuro 17 mil, ela fique com 20 mil reais. Então, esse será o objetivo das nossas análises. Espero, na aula de hoje, ter contribuído com vocês em conjunto para esse entendimento. Legal? Bacana, Luan. Obrigado aí. Esse foi o objetivo da aula de hoje, tá? Então, já se programa para semana que vem, tá? Para a gente estar em conjunto de novo, que a gente vai adentrar um novo conteúdo que vai ser a demonstração do resultado do exercício. Isso é de muito valor a vocês, tá? Muito obrigado por vocês terem acompanhado a aula de hoje, tá bom? Um forte abraço a vocês.